noite, pessoal. A gente tá aqui em Serra Talhada aqui, e aqui estamos aqui na Estação do Forró, que vai falar um pouco do massacre do Angico, que é a história do Lampião. E a gente tá aqui no bastidor aqui, pessoal, aqui do espetáculo, né, Vinícius? E vamos entrevistar algumas pessoas aqui. Fique ligado aí e assistam, dê o like e os comentários, viu? Vamos lá. Pessoal, eu tô com o Lampião aqui. Como é, Marcos, interpretar o Lampião? É uma responsabilidade muito grande, né? Sobretudo por a gente estar fazendo aqui na cidade que o Lampião nasceu. É um personagem histórico, um personagem verdadeiro, não é um personagem que a gente, enquanto ator, vai criar. É um personagem que a gente exige um trabalho de pesquisa, um trabalho de aprofundamento da história. E é muito emocionante, né? Ter essa resposta do público, poder contar essa história, poder mostrar essa história para as pessoas, é muito emocionante pra gente. E assim, pessoal, o Marcos, ele interpreta bem mesmo, assim, a gente até se emociona, assim, com as cenas, realmente. Viu, Marcos? Que Deus te abençoe, viu? Que bom, muito obrigado. E a gente tá aí com o trabalho. Pronto, muito obrigado. Pessoal, eu tô aqui com a Roberta, que faz o papel de Maria Bonita. Como é assim, faz esse papel, Roberta? Boa noite, pessoal. Então, é uma das coisas mais incríveis, né? Foi um presente, na verdade, que eu recebi dos Cabras de Lampião, da Fundação Cabras de Lampião, Domar, Cleonice, essa turma, né, que respira cultura e que proporciona esse evento desde 2012 para o povo de Serra Talhada, para Pernambuco e para o Brasil. Então, representar Maria Bonita, além de ser uma responsabilidade, é um orgulho e um prazer. Muito obrigada a todo mundo que abraça esse espetáculo e a minha personagem. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. A nós. Pronto, aqui é a parte de Angico, né? Angico é uma grota, né? Próxima ao Rio São Francisco, ali entre as cidades de Piranha, né? Atravessando o rio, a cidade de Piranha, Alagoas. Atravessando o rio já era território de Sergipe, a cidade de Poço Redondo, que é justamente a terra da cangaceira Sila, né? E do cangaceiro Zé Sereno, que estão em Angico e conseguem escapar, eles não morrem. Em Angico tinha mais ou menos, segundo o Anildo Mar, né, 41 a 43 cangaceiros. Vão ser mortos 11, entre eles Maria Bonita, Lampião e Enedina, entre outros. E os demais, ou seja, mais ou menos 30, vão conseguir escapar. Sila e Zé Sereno é um desses que escapam. Então, o Angico fica lá, hoje é um lugar muito visitado. Ontem, inclusive, teve a missa, né, em homenagem aos mortos, tem sempre uma celebração lá. Eles foram enterrados lá mesmo, os corpos. As cabeças foram levadas pelos soldados justamente para Piranha, né, cruzaram de barco o rio, levados para Piranha. E hoje tem é muito visitado, Piranhas e a Grota de Angico, que aí você vai de Catamarã lá para a Grota de Angico. É um local extremamente visitado. Serra Talhada é extremamente visitada e nós temos esse espetáculo tão grandioso, porque é a terra onde Lampião nasceu e a Grota de Angico, onde ele foi morto junto com seus companheiros. Eu só tô com o Beto aqui dentro, filho, né? Pois é. Faz parte também aqui do elenco. E assim, ele é um X9, né, Beto? Pois é. E a sensação de estar trabalhando, fazendo um preto de canto, né? É uma sensação de amor e ódio. Amor porque eu tento defender, porque depois do camarada levar uma pizza como ele leva, verdade, ele levou. Muito difícil ele não entregar onde está o Lampião, né? E as pessoas me param, rapaz, por que você entregou o camarada, Lampião, acabou com o cara de você? E a gente fica lisonjeado também, porque a gente sabe que fica feliz, porque a sensação é de trabalho concluído, né? Que a gente tem todo um laboratório para fazer esse espetáculo, né? A gente está voltando de uma pandemia, 2022, tá na história, né? Tá na história porque o pessoal vem com ansiedade de fazer teatro e o público muito mais de assistir o Massacre de Angico. Então, aí nessa casinha acontece na realidade 3 cenas, né? Que é a cena do sal, que é aquela cena famosa, eu acho a cena mais divertida, né, do espetáculo, que inclusive essa cena ela é tida como uma lenda, né? Ninguém sabe se realmente essa cena aconteceu, mas o cordel, o pessoal da literatura popular foi passando essa história de pai para filho, e aí o Domar decidiu colocar como texto, né? E tem. Acontece a cena da morte do pai de Lampião, né, do seu Zé Ferreira, e acontece justamente a cena de tortura entre o soldado e o traidor Pedro de Cândida, que era o personagem que eu fiz durante 5 anos. Então, nesse espaço acontecem 3 cenas. Pessoal, eu tô aqui com o Carlos Sete, que é um ator aqui de Serra Talhada muito grande, assim. Verdade, Carlos, você... São 27 anos de história. Pronto.
E assim, ele vai falar um pouquinho do massacre aqui do Angico aqui, sua história, como do início até hoje. Certo, pronto. Na realidade eu estou desde o primeiro ano, né, na produção do espetáculo. E a gente fez teste também para o elenco em 2012, que foi a primeira temporada. Eu fazia o personagem Pedro de Cândido, né, que é esse que apanha, que agora é o Beto Filho quem faz, esse ator de Olinda. Eu fiz por 5 anos, a minha voz gravada ficou 7 anos, né, em cena. Aí Sandino me substituiu, eu teve um problema de doença e tal, fiquei impossibilitado de estar em cena. Então, no Massacre, pra mim, esse é o 10º ano, no caso, né? A 9ª apresentação, o 6º ano em cena. Mas o 9º que eu tô na produção, participando de tudo. Como o Malaquias disse, eu sou ator aqui em Serra Talhada já há bastante tempo. Então, pra gente é sempre uma satisfação, uma alegria. E principalmente esse ano, né, velho? Esse ano a gente tá voltando assim com um gosto muito grande. Mesmo, né? Porque a gente ficou 2 anos, né? 2 anos sem poder fazer o nosso ofício, sem poder estar em cena, sem poder contar nossas histórias de forma teatral para o público. Então esse ano ele tem um gosto todo especial. A gente tá de volta, a gente tá aqui no cenário. Eu sou do Núcleo Rico agora, né? Então, né, tô como ministro do Getúlio Vargas nessa cena, que é uma cena muito marcante no espetáculo desde 2012. Então, satisfação total. Eu quero agradecer a Carlos, que Deus te abençoe a sua vida, viu? Obrigado, e continua assim um amém. ator brilhante. Eu só estou aqui com o Feliciano Félix, que faz parte do elenco também, né, Cristiano? E assim, falar um pouco aqui como é participar do elenco, do Massacre do Angico. Pois é, eu participo desde o primeiro ano, né? A estreia foi em 2012. Sim. E eu participo todos os anos. Nos primeiros 7 anos eu fiz o papel de Getúlio Vargas. Em 2019 eu fiz o papel do Padre Cícero. E esse ano eu voltei a fazer o papel de Getúlio Vargas. Esse espetáculo ele é extremamente emocionante porque ele retrata um período da história nordestina, né? E a questão do cangaço, do chachado e Lampião tem tudo a ver com o imaginário coletivo, com a nossa cultura, com a nossa forma de ser e ver o mundo. Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem contato com esse espetáculo, porque ele faz um registro histórico importante da nossa história. Verdade. O Padre Cícero, além de religioso, era tido como um político na época. Ele chegou a ser prefeito, o primeiro prefeito de Juazeiro, enfim e tal. E aí ele também estrategista, também muito auspicioso. E Lampião tinha uma relação muito, tanto de devoção quanto de amizade com o Padre Cícero, muito próximo. Tanto é que quando eles são obrigados, os ferreiros são obrigados a vender o sítio aqui, as irmãs de Lampião são entregues a Padre Cícero, para Padre Cícero cuidar da educação delas e encaminharem para casamentos, né, com alguns senhores mais abastados lá do Ceará. E aí ele chama o Lampião lá para tentar fazer com que Lampião se voltasse para o lado do governo para combater a coluna Prestes, que estava chegando ao Nordeste. Então, e Prestes, justamente com os seus homens, né, digamos assim, com os seus soldados, lutava contra os demandos do governo daquela época. É uma outra cena também de 1926, abril, o texto diz isso. E aí é um fato assim bastante marcante. É uma cena que vem desde 2019, é uma cena relativamente nova para um espetáculo que está na 9ª temporada, né? São 10 anos já, por conta da pandemia, a 9ª temporada. É a cena do fogo da Serra Grande. Então, é lá em Santana de Caiçarinha. Caiçarinha, inclusive, é o distrito onde eu nasci. E a Serra Grande está lá até hoje, é visitada por pesquisador, por historiador. E aí Domar, na sua sapiência, junto com o novo diretor Isaltino, decidiram trazer também para cá essa cena. Então é a cena do combate à Serra Grande. Na Casa da Cultura, inclusive, tem um afresco, né, lá um mosaico logo na entrada, do Paulo Rodrigues, que retrata essa batalha. Que é um fato que aconteceu em 26 de novembro de 1926, no cangaço. É uma batalha assim histórica. É tido como o maior combate entre a Força Volante, que era a polícia da época que perseguia os cangaceiros, e os cangaceiros. Mais ou menos 300 soldados, mais ou menos 60 cangaceiros, 60 contra 300, e os cangaceiros saem vitoriosos, justamente por Lampião e os seus companheiros conhecerem bem a Serra Grande. Então,
foi estratégico o Lampião atrair os soldados para lá, porque era o território dele, né? A também, assim, Caatinga, era ele inteligente, conhecia. né? Muito inteligente, muito auspicioso. E isso é mais uma prova de que ele realmente era muito estrategista e muito inteligente. Eu estou aqui com o Domar, que é o autor e escritor do Massacre do Angico, né, Domar? E ele vai falar aqui um pouco como surgiu a ideia do Massacre do Angico. É um prazer estar com você, viu? Obrigado. O texto Massacre de Angico eu escrevi em 1987. Imagine, em 87. E somente em 2012 foi que a gente veio conseguir dar vida a ele, né? Sei. Colocar ele no palco. A ideia com esse texto era de mostrar um Lampião que não fosse aquele Lampião que tem nos cinemas e muitos livros, mas um Lampião que se emociona, que sente medo, que está apaixonado. A ideia foi mostrar um Lampião gente, que se emociona. Mais humano, né? Um Lampião humano, que tem sensibilidade, sem deixar a questão da violência, né? Que teve também. Que teve muita e muita, mas eu não quis focar somente na questão da violência, além dos aspectos históricos, né? O espetáculo eu começo falando das desavenças de Lampião com Zé Saturnino, a morte do seu pai, o porquê dele se tornou cangaceiro, aí cenas como, por exemplo, que é do imaginário popular, que Lampião fez um cangaceiro comer 1 quilo de sal porque reclamou que a comida estava insossa. O encontro dele com o padre Cícero, quando foi receber a patente de capitão do Exército Patriótico. Trago uma outra faceta, que é a questão de Getúlio Vargas, quando decretou o fim, né, de movimento armado, presidente do Brasil, na época, né? E não queria nenhum movimento armado e teve como alvo eliminar o cangaço, atingindo mortalmente o Lampião. E Angico, lá na Grota de Angico, onde acontece toda a retrospectiva da história, o romance dele com Maria Bonita, a dificuldade das mulheres criarem seus filhos no cangaço, e a culminância é a sua morte, né? Então, assim, é um espetáculo que traz história real e histórias do imaginário popular, mas que faz o espectador ter uma ideia do que foi o cangaço e do que foi Lampião. Muito obrigado, Domar. Eu que agradeço e curtam aí o canal, viu? Vale a pena. E vai assistir o espetáculo, que é muito bom, muito lindo mesmo, pessoal. Viu? Pessoal, eu tô aqui com o Tiririca, meu fã. Né, Tiririca? É isso mesmo, abestado. Eu fui da pedra de cuidado, tudo coisa de... Ô, menino lindo! E ele assim, vai falar um pouquinho do massacre aqui do Angico, né, Tiririca? É verdade, Massacre de Angico foi fantástico, gente. Pela primeira vez, novamente de novo, eu estou aqui vendo uma peça fantástica. E queria que vocês viessem ver também. Tem sábado e domingo ainda, tem 2 dias pra você vir. Dá tempo ainda, né? Dá tempo, abestado. Corre pra cá pra assistir a peça. Oh. Foi muito obrigado, Tiririca, viu? Beleza, Deus você que abençoe. manda. Nós estamos juntos misturados, viu? Com certeza.